Olá pessoal, nesse vídeo então a gente vai definir as permissões de acesso. Note que a gente está aqui acessado com o login de instrutor, né? A classe instrutor, e a gente tem acesso a esses módulos apenas do sistema. Então nós vamos alterar a permissão aqui e vamos ver como é que fica ali. Então tá, vamos definir, aqui a gente vai vir aqui nas permissões de acesso, né? Vai ser ou por classe ou por usuário. No caso a classe, como a gente estava logado antes, era classe instrutor. Se a gente fizer a alteração aqui, vai alterar para todos os instrutores. E se a gente for aqui por usuário, a gente vai alterar apenas para um usuário, né? Vai ser um login apenas que vai ser alterado. Então, para a gente configurar, primeiro a gente acessa aqui por classe. Então, e vamos definir para a classe instrutor. Então, a gente tem como ver aqui, por exemplo, aqui dos cadastros, a gente só tinha acompanhamento aqui, cadastro do beneficiário. O resto estava todo o sistema, todo o módulo negado, né? Então a gente tem como definir aqui o que a gente vai liberar para essa classe instrutor, para ele ter acesso no sistema. Então a gente vai definir na primeira vez aqui se ele tem acesso a vendas, sim ou não, se ele pode editar a venda, excluir ou pesquisar. Isso aqui a gente vai montando para toda essa classe, né? Vai passando módulo por módulo, que a gente quiser liberar, a gente pode alterar aqui item por item, ou todo o módulo, ou aqui só o subitem, né? Como nesse só tem esse, muda todo o módulo. No caso, pegando aqui o financeiro, a gente pode alterar só esse subitem aqui também. Então, temos essas formas de alterar, né? De liberar ou negar o acesso para uma classe de usuário. Então, se a gente, por exemplo, tirar aqui, vamos bloquear o acesso para o CRM aqui, e alterar, quando a gente for acessar lá, não vai aparecer mais o módulo CRM. Então a gente alterou, salvou, operação efetuada com sucesso. Agora se a gente entrar no sistema instrutor, com esse login, então aqui já não tem mais acesso ao módulo CRM, né? Então o que a gente for liberando lá ou negando, vai alterar aqui no acesso do usuário, né? No caso aqui o instrutor teste, a gente alterou lá e ficou assim daí, agora para ele acessar. Então vamos voltar. Então a gente volta aqui no sistema e nós podemos também fazer essa alteração por usuário. Aí no caso nós temos o instrutor lá, aqui no login instrutor teste, a gente vai ter como alterar só para ele. Aí no caso, se a gente alterar aqui, essa alteração vai servir somente para esse login. Então os outros da classe instrutor vão estar com as configurações anteriores, né, que já tinha sido definido. E aqui também nós temos mais um detalhe aqui, que se a gente definir aqui a classe, nós temos a opção aqui de modificar para todos os logins da classe. Se a gente clicar aqui, ele vai alterar para todos os logins que já estão cadastrados ou não. E se a gente deixar aqui em branco, ele vai alterar as permissões de acesso somente para os que forem cadastrados depois dessa alteração. Então, se a gente alterar alguma coisa agora e não deixar marcado aqui, só os instrutores que forem cadastrados depois dessa alteração que vão ter a permissão de acesso diferente.
Os que já estavam no sistema vão continuar com as configurações que tinham antes. Então aqui das permissões de acesso era isso, pessoal. Um abraço.